Fala galera, beleza? Eu sou o Edson do canal Essencial e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar de um assunto super recorrente na internet. Se você der uma olhadinha no thumbnail e no nomezinho aqui embaixo, o assunto de hoje é proteína, né? Então, que diabos é proteína? Proteína é, para ser bem sintético, é o material de construção de todo ser vivo do nosso corpo, tá? Então, assim, desde as nossas unhas, o nosso cabelo, nossa pele, absolutamente quase tudo ou tudo que está no nosso corpo é construído por proteínas, tá? Hormônios, as enzimas do nosso corpo, tudo no nosso organismo é composto basicamente por proteínas. Então não tem muito para onde a gente correr. Se a gente não conhecer bem o que é formado no nosso corpo, como é que a gente vai entender o funcionamento dele, né? Então a gente tem que começar das pequenas coisas. Por isso, se você for dar uma olhada aqui no meu canal, eu comecei pela alimentação, né, que as pessoas comem, e agora eu estou entrando, né, em como é reconstruído, depois eu vou entrar em todos os sistemas do corpo, funcionamento e tal, mas tendo entendido que você já viu todos os outros vídeos, que você já vai estar com entendimento lá na frente do que cada coisa faz, né? Então não precisa ficar indo e voltando, dar uma trabalheira do caramba, né? O vídeo ficar menor. Por enquanto os vídeos vão ficar grandes, daqui a pouco o vídeo vai ficando pequenininho. Então vamos lá, a proteína, depois da água, é o componente mais importante e mais abundante nos seres vivos. Então, praticamente tudo no nosso organismo é primariamente feito de proteína, tá? Incluído, logicamente, nossa célula. Então, assim, tem uma curiosidade também. Parece que 50% do peso de uma célula é composto por proteínas. 50% do peso de uma célula. Então, é bastante coisa. Dizem que 70% do nosso corpo é composto de água e agora 50% de cada célula, poxa, é bastante coisa de proteína. Então, quer dizer, nós precisamos consumir bastante proteína ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. Vamos lá, a proteína para nosso corpo estaria porque o tijolo está para a sua casa. Vamos pensar dessa maneira? Difícil? Então, cada bloquinho daquele de tijolo, né, forma uma parede, um conjunto forma uma parede, várias paredes formam um cômodo, vários cômodos formam a sua casa. E nós, né, cada bloquinho forma um organismo, né, uma organela, enfim, essa organela forma um órgão e o órgão forma a gente. Então, assim, cada curiosidade, 1 grama de proteína é igual a 4 quilocalorias, igualzinho foi no carboidrato. Igualzinho foi. O nosso organismo também é composto por cerca de 50 mil a 100 mil diferentes tipos de proteínas. Diferentes tipos de proteína, tá bom? O papel das proteínas não é só a estrutura, assim, em volta, a parede, né, do elemento, do tecido orgânico. Várias substâncias metabólicas são ativas no corpo, são formadas de proteína, como por exemplo, hormônios, anticorpos, enzimas, fatores de coagulação, hemoglobina. Então, 50%, como eu falei, 50% de cada proteína, do peso, né, de cada proteína, é composto por proteínas. Né? 50% de cada célula é composto por proteína. Então, do que é feita a proteína? A proteína é feita a partir da junção de molécula e aminoácidos. Aminoácidos é aquele NH2, né? Ou seja, são polímeros de aminoácidos. As proteínas humanas são formadas através da combinação aleatória de 20 tipos diferentes de aminoácidos. Eu vou tentar colocar aqui na frente o quadrinho com os 20 tipos de aminoácidos, assim. E pensa só, uma proteína formada tem no mínimo 50 moléculas de aminoácidos. Tem 20 tipos. No tamanho mínimo, tipo, o tamanho mínimo deles tem pelo menos 50 tipos de aminoácidos. A menor tem 50. Então, se você tem 20 tipos e tem uma combinação de 50, a gente pode chegar no mínimo 30 mil aminoácidos diferentes compatíveis com o nosso corpo. E as estruturas formadas, tipo, com menos de 50 aminoácidos, elas não deixam de ser proteínas, mas elas ganham outro nome, chamando peptídeos. Então, existem estruturas com menos de 50 e com mais de 50. Né? Então, peptídeos são com menos de 50, proteínas com mais de 50 ou 51. Olha aqui o Google falando comigo, deixa ele quieto. Assim como as proteínas, os
Os peptídeos também executam funções importantes no organismo. Então, se você não conhece peptídeos, dá uma pesquisadinha. Em breve eu vou fazer um vídeo também, mas já vai fazendo a pesquisinha aí, vai sabendo o que é. Dentro desses 20 aminoácidos, o corpo consegue elaborar 11 deles. Então, 9 são obtidos exclusivamente de alimentação. Esses 9 são tidos como essenciais, né? Então nós temos que consumir obrigatoriamente, porque a gente não consegue metabolizar eles de alguma forma, consumindo outro tipo de alimento e fazendo com que ele seja formado dentro do nosso corpo. Então tem só comendo. Tá bem? Então, esses 9 são que a gente não consegue metabolizar são a fenilanina, isoleucina, leucina, lisina, metialina, treonina, triptofano, histidina e valina. Essas são os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Tá? Se faltar um deles, já pode faltar milhares de proteínas no nosso corpo. Umzinho deles. Que eles fazem parte, são materiaizinhos de construção para fazer blocos, para fazer o corpo se reorganizar e se reformar ao longo do tempo. Então a gente precisa consumir esse tipo de alimento, não tem para onde correr. Então assim, aonde que nós conseguimos as proteínas? Elas podem ser obtidas através de uma variedade enorme de alimentos, por exemplo, carnes, né? Ovos, leites e seus derivados, cereais, legumes, grãos, como soja, tá? Inclusive whey protein e proteína vegana, que chamam, né? Agora, derivado da ervilha, soja, então agora tem várias, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha lá, vale a pena dar uma conferida. O consumo de proteína é de extrema importância para o nosso corpo. A gente não pode negligenciar isso, principalmente nos idosos, quando a degeneração celular óssea, né, já está bem acentuada, em pessoas que praticam atividade física para hipertrofia. A gente também não pode negligenciar isso. Então, eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado um artigo científico para vocês estudarem, né, e se quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar também o pedido para que vocês deixem o like, deixem um comentáriozinho bacana, se inscrevem no canal. E eu vou ficar por aqui. Proteína é muito simples. A gente tem que entender ela como material de construção que é de extrema necessidade para a gente desenvolver com saúde o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu sou o Edson do canal Essencial. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.